Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, irmãos que nos visitam também, nossos amigos. Muito obrigado por estar conosco nessa manhã. Tem uma boa notícia para todo mundo, uma ótima notícia, infalível notícia. Jesus Cristo voltará. Ele vai voltar. Quer melhor notícia que essa? Não tem. Ele voltará. Enquanto isso, nós temos uma luta aqui nessa terra, não é? Temos uma luta, estamos aqui como igreja militante, né? Igreja que batalha pela nossa fé, para preservar a nossa fé, e esse é o tema dessas mensagens que nós estamos apresentando de 1 Timóteo, né? A preservação da sã doutrina. Chegamos então à 12ª parte, irmãos, dessa exposição de 1 Timóteo. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos meditar nos versículos 14, 15 e 16. 1 Timóteo 3, de 14 a 16. O tema dessa mensagem é a igreja, coluna e fundamento da verdade. É o tema que você encontra na maioria das versões, aí você tem esse tema. A igreja que é a coluna e baluarte, né, o fundamento da verdade. Todos acharam? 1 Timóteo 3, 14 a 16. Vamos ler? Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aqui. Deus Todo-Poderoso, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos dando compreensão, abrindo o nosso coração, nossa mente, para que possamos receber essa preciosa semente e que essa palavra seja recebida por nós, não como palavra de homem, mas como de Deus, como de fato ela é. E para que isso também seja facilitado nos corações, nos ouvidos e corações dos nossos ouvintes, eu peço por mim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desse miserável, que o Senhor me agracie com sabedoria em cada palavra que sair da minha boca, que ela possa ser temperada com sal, que ela possa ser conveniente nesse momento, que eu possa, assim, transmitir graça e edificar os meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Ó Deus, não permita que nenhuma palavra torpe saia da minha boca. Ó Deus, também peço pelo meu coração enganoso e corrupto, Senhor. Pai, livra-me da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É isso que eu peço para a Tua glória. Não a nós, mas ao Teu nome da glória nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A igreja, coluna e fundamento da verdade. Nós entendemos, irmãos, que Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, nós já vimos isso desde o início dessa carta, ele escreve com o objetivo de que Timóteo coloque em ordem aquilo que ainda faltava na igreja local da cidade de Éfeso. Paulo está escrevendo a Timóteo, que estava como pastor principal na igreja de Éfeso, e assim o desejo de Paulo é que Timóteo esteja então orientando os irmãos, as irmãs daquela igreja, em como viver. Vocês perceberam nos primeiros capítulos, Paulo mostra como deveriam se comportar as mulheres convertidas a Cristo, os homens convertidos a Cristo, a submissão à autoridade eclesiástica dos presbíteros e diáconos,
como os presbíteros e diáconos deveriam atuar na igreja, ou como eles deveriam ter o caráter ilibado desses homens, um caráter que fosse realmente modelo, né, de um caráter moral para toda a igreja. Então Paulo mostra ali que os diáconos e presbíteros deveriam ter esse cuidado, como se comportar. As mulheres que auxiliavam esses homens, né, as secretárias dos presbíteros e diáconos, como deveriam também se comportar, enfim. E agora a gente chega nesse ponto que Paulo está praticamente fechando essa parte, que ele está falando em como se comportar antes de falar sobre o perigo que existe pelos falsos mestres que já estavam naquela época atuando e tentando tirar a verdade da igreja, tentando enganar as pessoas, tentando colocar Cristo como em segundo plano. E ali os falsos mestres já estavam ali atuando. Então Paulo, antes de começar a falar sobre esses falsos mestres, no capítulo 4, ele vai encerrar esse capítulo 3 com essa passagem que, inclusive, no versículo 16, contém um breve hino de louvor a Jesus Cristo. Aqui não menciona o nome de Jesus Cristo, mas você pode perceber que é sobre ele que Paulo está falando, né? Que esse hino fala, né? No versículo 16, enfim. Então esse é o objetivo de Paulo, que o supremo propósito da igreja é desfrutar de Cristo, é glorificar a Cristo e fazê-lo conhecido ao mundo. Esse é o alvo da igreja militante, né? E não só para Éfeso, mas para toda a igreja. Essa carta é universal, ela serve para todos, né? Para todos nós, todas as igrejas, em todas as épocas. Então hoje nós veremos essa explicação de Paulo sobre a causa central de suas instruções a Timóteo. Nós vamos ver que a causa é a igreja. O alvo de Paulo, se você olhar a carta de Paulo aos Efésios, é lógico que o conteúdo é totalmente diferente, mas as instruções ali, elas focam, parece que paralelamente, mas num único sentido, mostrando eclesiologia, falando de igreja. Tanto a carta aos Efésios, uma carta riquíssima em eclesiologia, e aqui Paulo tem esse trecho que é altamente eclesiológico, fala de igreja, não é? Esse trechinho aqui que nós vamos estudar nessa manhã. Então é a igreja, a única detentora, a única divulgadora e a única preservadora autorizada dos céus que mantém a verdade do Evangelho. É a igreja. Não há outro meio de conhecer a Cristo senão pela igreja. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Pela igreja. Então vamos lá, vamos olhar aqui para o versículo 14 e o comecinho do versículo 15. Versículo 14, Paulo diz, Paulo fala assim para Timóteo: eu estou escrevendo essas coisas para você, essa carta, esperando ir ver-te em breve. O meu desejo é que eu possa ir pessoalmente, falar com você e com todos os irmãos aí de Éfeso, dar instruções para vocês. Esse é o meu desejo. Só que no comecinho do versículo 15 ele fala, para que, se, ou seja, há uma possibilidade de ele não poder ir. Se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Até aqui. Então, nesse primeiro momento, Paulo diz que, ele está demonstrando o seu desejo, é um senso de dever que Paulo tem, que é maior do que os seus próprios projetos pessoais. Ele tem um projeto pessoal. Eu quero estar com vocês em Éfeso. Eu tenho um plano de estar aí. Porém, o meu plano não é maior do que o meu dever, como apóstolo de Cristo, de que as coisas andem corretamente na igreja de Deus. Então, indo ou não, eu já estou adiantando para você como se deve proceder. Já estou adiantando. Queridos, aqui Paulo é bastante humilde, né? Ele diz, claro, é melhor ensinar presencialmente. Eu gostaria de estar presente. Presencialmente, parece que há uma facilidade maior de comunicar as instruções que Paulo tinha para a igreja de Éfeso. Porém, com toda a humildade, temor e brevidade, urgência de todas essas instruções que Paulo tem em mãos,
ele não retém isso para ele. Ele não retém, ele vê que essas instruções são urgentes, então ele escreve, manda a carta na frente. Talvez ele, né, possa, quem sabe, chegar lá, havia essa possibilidade, né? Mas a máxima que a gente tira disso aqui, queridos, que a gente aprende com Paulo, é que a mensagem é maior do que o mensageiro. O mensageiro não é importante. O importante é a mensagem. O homem é só um canal por meio de quem Deus edifica a sua igreja. Deus usa para comunicar as suas verdades. Mas o mensageiro nunca tem primazia sobre a mensagem do Evangelho. Sempre a mensagem é maior. Então, isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo. Na sequência, a gente vê que ele fala de algumas características da igreja verdadeira. Ele vai começar a colocar aqui algumas características, né? Ou denominar a igreja. Ele começa aqui na segunda parte, né, do versículo 15, eu já li um trechinho, que ele fala que a igreja, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como casa, o termo oikos, em grego, ele significa muito mais do que uma construção de pedras ou de tijolos, né? Oikos também significa casa no sentido de um edifício, mas significa muito mais. O mesmo termo grego também significa família, também significa um lar. Não somente aquela construção física, mas é muito mais, aqueles que convivem lá dentro, aqueles que habitam dentro, é uma família, né? Então ele fala que, Paulo está querendo dizer que a igreja é a casa, o lar, ou a família de Deus, é uma propriedade divina. Ele fala que é de Deus, não é de homem nenhum, não é de nenhum outro ser nesse mundo, mas a igreja é de Deus, ela pertence a Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja tem um dono, não são seus pastores, não são os apóstolos, não é homem nenhum, não é anjo nenhum, mas é Deus. Deus é o dono da igreja. E ele diz que a igreja também é onde Deus habita com seus filhos. Deus está vivo. Ele diz que é a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ali significa que a igreja, ela está viva porque Deus está presente na igreja através do seu Espírito, e por isso ela não é somente uma organização. A igreja precisa de organização. Nós, como homens, precisamos de ordem, precisamos ter, né, um mínimo de organização para funcionar. A sociedade estabelecida por Deus funciona assim. As famílias estabelecidas por Deus funcionam assim, né? Tendo ordem, tendo autoridade, tendo governo, tendo alguém que dirige, e assim, né, tendo princípios a serem vividos. Então, a igreja, ela é mais do que uma organização, do que simplesmente ter esse conjunto de regras, mas ela tem vida. É uma vida que procede do Deus vivo. Então, a igreja é mais do que uma organização, ela é um organismo vivo. A igreja não são essas quatro paredes aqui. Às vezes a gente até fala, vamos lá para a igreja, dar uma limpada lá na igreja. Tudo bem, mas o termo correto não seria esse, né? Seria o templo, né? Ou melhor, seria o salão de reuniões, né? Vamos limpar o nosso salão de reuniões, tá bom? Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus. A igreja somos nós, os membros de uma igreja, as pessoas que estão ali congregando naquela igreja. Essa é a igreja. Ela é composta de pessoas pessoas convertidas a Jesus Cristo, caminhando de forma santa e agradável a Cristo, buscando glorificar a Cristo, em obediência aos princípios de Cristo. E isso é a igreja, é composta de pessoas
que uma vez confessaram o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foram batizadas nas águas e caminham agora dentro da igreja, né? Essa é a igreja. Então, como família de Deus, nós temos aqui um único Pai. Deus é o nosso único Pai. E Ele, e só Ele, tem toda a autoridade suprema sobre nós, sobre os seus filhos. E nós fazemos também, em outra análise, nós fazemos parte do reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Ora, mas a gente pode se perguntar, mas espera aí, Deus não reina sobre todo o universo? Ele não é rei sobre céus e terra, sobre tudo que existe? Sim, Ele é Senhor sobre tudo isso. Ele é rei soberano sobre toda a criação, sobre tudo que existe. Porém, o reino de Deus, mencionado nas Escrituras por Jesus, por todos os apóstolos, o reino de Deus fala de um grupo de pessoas que estão desfrutando de cuidados especiais desse Deus. O reino de Deus, como as Escrituras nos dizem, é o povo eleito de Deus, é o povo santo de Deus, é o povo que foi separado do mundo, embora esteja no mundo, mas é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Este é o reino de Deus. Deus tem o seu foco especial sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre esta família. Então, Deus tem, como rei soberano, Ele está ali cuidando de todos os seus súditos, todos aquelas pessoas que foram chamadas por Ele, foram eleitas, chamadas, convertidas pelo poder do Espírito e caminham sob os cuidados desse rei. E esse rei está totalmente comprometido com esse povo, em guardar esse povo, em preservar esse povo, em levar esse povo de volta para o verdadeiro lar, que ainda não é aqui, né? Nós estamos ainda de passagem por aqui. Aqui ainda não é o nosso lar definitivo. Então, ele está comprometido em proteger os seus súditos, né? Então, Paulo diz que a igreja do Deus vivo é também duas coisas que ele menciona aqui ainda no versículo 15, né? Coluna significa um pilar, é um pilar que sustenta as paredes. Coluna e baluarte. Baluarte significa o baldrame, né? Como é que se chama? O fundamento, né? Fundamento, né? Então, baluarte é esse fundamento, esse baldrame, o alicerce, né? E coluna são os pilares que sustentam a igreja. O que Paulo quer dizer com isso? Ele não está fazendo somente uma colocação poética, ele está mostrando que existe uma ideia por trás dessas palavras que ele coloca aqui como coluna e baluarte. Ele está mostrando que existe sim um significado que ele quer que a igreja compreenda. Como igreja, ela precisa entender isso, além de ser família de Deus, onde Deus está presente de maneira viva, de maneira transformadora, de maneira cuidadora, zelosa, protegendo, provendo e guiando o seu povo. Mas, além disso, a igreja também tem algumas características aqui, ele fala de duas, que nós vamos analisar agora. Por exemplo, como baluarte, como baldrame, né? como alicerce. O que significa baluarte da verdade? A igreja, em primeira análise, ela está sim alicerçada na verdade. A igreja está fundamentada na verdade, e essa verdade, claramente, a gente observa que é a verdade do Evangelho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é um conjunto de verdades, é um corpo de verdades, que a igreja está fundamentada nela. Mas Paulo não está falando aqui que a igreja está como fundamentada na verdade. Ele diz que a igreja é o fundamento da verdade. Ora, parece que então ele inverteu a coisa aqui, né? Presta atenção, queridos. Paulo está querendo dizer que uma vez que a igreja está fundamentada na verdade, ela também é a protetora da verdade, ela defende a verdade, ela vive para defender a verdade. Aqui, baluarte significa isso. Além de estar alicerçada sobre a verdade,
a igreja também deve manter firme essa verdade, deve proteger a palavra de Deus contra qualquer heresia que desde lá da época de Paulo já estava no mundo. E hoje, muito mais. Muito mais. A igreja tem como objetivo defender essas verdades, não permitir que nenhuma outra ideia mundana, ou por mais que seja altamente filosófica, altamente científica, ela não pode ocupar o lugar da verdade bíblica. A igreja protege, porque a fé verdadeira que salva e que leva todo crente para a glória, ela está baseada nas Escrituras e não na ciência. Por mais que ela seja importante, boa, pode ser filosofia também, não. A verdade que a igreja defende é a verdade das Escrituras. Nós defendemos essa verdade aqui, contra qualquer heresia. Então isso significa que a igreja é o baluarte da verdade, ou seja, a protetora, a que mantém firme a verdade, né, do Evangelho. Em segundo lugar, Paulo também diz que ela é coluna, ela é um pilar. Ele está colocando simplesmente assim, uma coisa bastante óbvia para os irmãos lá de Éfeso, na época que Paulo escreveu essa carta, é que eles conviveram e conheciam muito, e isso até foi uma das maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana era um templo extremamente belo, era uma coisa gigante. Dizem que as colunas que sustentavam, eram várias colunas que sustentavam aquele templo, cada coluna, cada pilar, tinha em torno de 18 metros de altura, e era todo de pedras e preciosidades naqueles pilares. Então aquele templo da deusa Diana era visto de longe. Então quando Paulo diz que a igreja também é esse pilar da verdade, significa que nós, como igreja, fazemos visto o Evangelho. Nós fazemos visto, nós apresentamos, fazemos visível, né? Apresentamos, né? Nós colocamos nas alturas o Evangelho de Cristo, como pilares, né? Como um templo suntuoso. Nós estamos apresentando de maneira bastante visível o Evangelho para o mundo. Essa é a ideia de Paulo. Então a igreja, ela sustenta a verdade, ela protege a verdade, ela não deixa que ninguém entre dentro de uma igreja para pregar heresias, para pregar outro evangelho, que Paulo diz que seja anátema aquele que mudar qualquer verdade do evangelho. Então a igreja, além de proteger como baluarte, ela também expõe, ela apresenta, ela divulga o evangelho para o mundo como se fossem pilares, né? Que mostram aquela grandeza, mostram aquele teto maravilhoso, né, daquele templo, como se estivessem mostrando as grandezas de Cristo no Evangelho para toda a humanidade, né, para todo lugar, em todo lugar onde pode ser visto. Então essa é a ideia de Paulo. A igreja deve ser assim. Então a dupla responsabilidade da igreja é, em primeiro lugar, recapitulando, sustentar a verdade com firmeza contra os falsos mestres e falsos ensinos. É a defesa e confirmação do Evangelho, esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, então, a igreja deve manter a verdade nas alturas, proclamando e vivendo o Evangelho para a glória de Deus. Quando Paulo fala de pilar ou de coluna, que demonstra, ele não está falando somente de pregações verbais, não está falando somente de falar, mas a igreja tem a responsabilidade de viver o Evangelho. Nós somos representantes de Cristo, expressamos o Evangelho, muito mais vivendo a verdade do Evangelho do que proclamando verbalmente o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho? Sim, a toda criatura, dentro do possível. Mas se a minha vida não for condizente com aquilo que eu prego, toda a minha pregação é vã. Ninguém vai dar valor se eu falo uma coisa e vivo outra. Se eu prego contra o pecado e continuo em pecado.
Se eu falo sobre o relacionamento conjugal como o segundo maior abaixo do relacionamento com Cristo, mas eu maltrato a minha esposa. Então as verdades são muito mais do que proclamadas verbalmente. Elas são praticadas pelos membros da igreja. É isso que Paulo está querendo dizer, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, né? Nós precisamos, queridos, nós temos que amadurecer como crentes em Cristo. Temos que ser homens e mulheres maduros, porque nós vamos ouvir muita heresia, nós vamos receber muita informação que vai tentar distorcer a verdade do Evangelho. Se eu e você não estivermos firmes, consolidados nas verdades bíblicas, nós vamos ser levados por ventos de doutrina. Lembra que esse é um dos ensinos lá de Éfeso, que Paulo deixou para essa mesma igreja lá em Éfeso? Que nós sejamos maduros e não mais meninos inconstantes levados por todo vento de doutrina. Então nós precisamos saber defender a nossa fé pela verdade do Evangelho, preservando a nós mesmos e preservando a verdade que nós estamos falando para os outros. Não nos intimidando com as pessoas que dizem que essas verdades não são verdade. Ou que tem coisas melhores nesse mundo a serem feitas além de viver o Evangelho. Então nós temos que ter essa graça, essa maturidade, queridos. Maturidade, alicerce ou firmeza na fé, maturidade cristã, fala de uma consistência, né? Alguém que tem raízes, né? Uma planta madura, que está bem firme. A minha avó, quando plantava algumas plantinhas que ela plantava para eu vender na feira, ela não deixava eu vender antes que ela falou assim, a plantinha tem que pegar. A planta, se ela não pegar, não pode ser vendida, porque ela pode morrer. Então ela não deixava eu vender. Tem que pegar, ou seja, tem que criar raízes a ponto de estar já firminha, e aí então ela está viva, né? Ela já está produzindo folha, ela pegou, né? Então, significa que nós já pegamos, né, no solo do Evangelho, nossas raízes estão firmes e não vão ser abaladas, né? É maturidade. Maturidade fala de raízes profundas. A gente precisa ter essas raízes. Queridos, a gente não precisa ficar mostrando para todo mundo, né, falando muita coisa. Irmãos, Deus dará testemunho das nossas vidas. Nós não precisamos sair, né, falando nas redes sociais, eu já cresci assim, já estou assado. Irmãos, Deus sabe até onde eu cresci ou não cresci ainda. Então, é Deus que vai dar testemunho de nós. A gente pode até passar vergonha querendo expressar uma realidade que ainda não é. Mas se a gente tem essa profundidade em Cristo, Deus mesmo vai mostrar. Quando as provações chegarem, nós como árvores de Deus, como plantio de Deus, né, como um bom trigo firmado no solo, nós não vamos ser abalados, nós vamos permanecer firmes. E é através das provações que nós demonstramos se realmente estamos firmes ou não, maduros ou não, como cristãos. Então esta é a ideia de Paulo aqui, mostrar que a igreja tem que ter essas duas responsabilidades como coluna e baluarte da verdade. E ele fecha, queridos, com um hino maravilhoso aqui. A expressão desse hino da época de Paulo mostra aqui que a verdade, ou seja, a verdade que ele fala no versículo 15, que é coluna e baluarte, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade é o Evangelho. E essa verdade, aqui no versículo 16, ele chama de mistério da piedade. Mistério da piedade. Ora, se é mistério, como é que Paulo sabia o que é mistério? É mistério que já foi revelado. Mistério que já foi revelado. Por quem? Por Cristo. Ele vai mostrar aqui que o mistério da piedade, que é a verdade bíblica, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para um único Deus, Cristo. Ele é o centro das Escrituras.
Ele é a essência das Escrituras. Então Paulo está mostrando que a verdade, que ele chama agora de mistério da piedade, ele se manifestou. Ele vai dizer assim, que esse mistério da piedade, que ele também chama lá, viram no versículo 9? Quando ele está falando ali para os diáconos, ele diz que os diáconos têm que conservar o mistério da fé com boa consciência, né? O mistério da fé, mistério da piedade e verdade, nesse contexto aqui do versículo 15, são a mesma coisa. Está falando das Escrituras que mostram Cristo, das Escrituras que falam de Cristo. Então ele vai mostrar que esse mistério da piedade, ele vai colocar aqui algumas características do Cristo ressurreto, do Deus encarnado, né? E ele fala que esse mistério da piedade se manifestou à sua igreja. E a igreja é a que vai manifestar para o mundo. Se a gente fizer o raciocínio contrário, se você pega esse Cristo que está sendo manifestado, ele se manifestou no versículo 16, é o Cristo que a igreja precisa manifestar para o mundo. Ele se manifestou e através da igreja, Cristo vai se manifestar ao mundo como essa coluna, né, que mostra bem longe a grandeza do seu Cristo, que a igreja vai fazer isso. Então vamos lá. Ele diz em primeiro lugar, vamos ver aí através de 3 pares de versos contrastantes. Aqui John Stott sugere que essa é a interpretação melhor que a gente pode ter dessas 6 características de Cristo, em 3 pares de versos que são contrastantes. Um fala de uma coisa, outro fala de outra. Em primeiro lugar, Paulo diz que aquele que foi manifestado na carne, fala de carne, foi justificado em espírito. O que Paulo quer dizer com isso? Em primeiro lugar, eu gostaria que você pudesse compreender que existem falhas nas impressões em algumas Bíblias. Não é a palavra de Deus que tem falhas, tá bom? Mas existem algumas falhas na hora de imprimir. Por exemplo, esse espírito aqui seria um espírito com letra maiúscula. Não sei se a sua versão está com letra maiúscula. Já está com letra maiúscula em algumas, né? A minha ainda não está. Então, esse espírito é o Espírito Santo. Veja, o que Paulo quer dizer com isso? Que Cristo, ou seja, nós entendemos que é Cristo claramente aqui, porque ele se manifestou na carne. O que significa? Que Deus se encarnou. O Deus soberano se encarnou. E no Filho, ele veio, ele se manifestou em carne. Ele nasceu em carne. Então, ele está mostrando da maneira como Cristo se humilhou. Fala da humilhação do Redentor. Cristo como Deus soberano, todo-poderoso, um com o Pai e com o Espírito Santo, ele veio até nós. Ele se rebaixou, se humilhou e se tornou carne como nós. Ele se encarnou. Então, o primeiro ponto aqui fala da humilhação de Cristo. Porém, a gente percebe que o Espírito Santo sempre esteve em Cristo, fazendo coisas através dele. Primeiramente, a gente vê claramente que o próprio nascimento de Cristo foi um nascimento milagroso, né? Maria não teve relação com homem nenhum, mas o Espírito Santo fez com que Cristo fosse gerado no ventre de Maria. Começa por aí, o próprio Espírito. Depois o Espírito veio em forma corpórea de pomba, quando ele foi batizado, ele se manifestou ali. E o Espírito Santo deu graça para Jesus Cristo confrontar o diabo logo depois do batismo, na tentação no deserto. E assim a gente vê o Espírito de Deus, ele na própria Trindade, algo que a gente não consegue explicar, mas o próprio Espírito esteve fazendo milagres através de Cristo, ressuscitando mortos, né? Fazendo milagres através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o Espírito estava mostrando para o mundo, tanto a carne, ele se manifestou em carne, mas o Espírito estava mostrando que ele era 100% homem, ele nasceu em carne, mas que ele também é 100% Deus. É alguma coisa que ninguém consegue explicar perfeitamente. Mas aqui Paulo está querendo dizer, aquele que se manifestou em carne também era Deus. Era o Espírito de Deus, está presente ali. Então mostrando as duas naturezas do Redentor.
a natureza de homem e a natureza divina. Esse era o Cristo. Segundo par de versos que Paulo coloca, diz que ele foi contemplado por anjos, ou seja, foi visto pelos anjos e pregado entre as nações. O que significa? Fala da importância e a glória de Cristo e da sua obra. Ela causa admiração, contemplação, não só em homens que puderam ver a glória de Cristo, porque nem todos viram. Muita gente da época de Cristo não viu essa glória. Por quê? Porque não foi suficiente? Não, porque ele não quis mostrar. Ele embotou a visão de algumas pessoas para que não vissem a glória de Deus em Cristo. Não vissem a glória de Deus em Cristo. Os anjos contemplaram, os anjos viram a glória de Cristo, e por isso eles admiraram Cristo, e os homens também que ouviram a pregação contemplaram Cristo, de alguma forma, ainda que não tivessem visto Cristo pessoalmente. Como o Senhor mesmo disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A fé faz com que nós vejamos a glória de Cristo, ainda que nós não possamos apalpá-lo, percebê-lo com a visão, mas a fé nos dá olhos de ver aquilo que é invisível. A fé nos faz ver a glória de Cristo, as glórias de Cristo. E com isso, o testemunho de Cristo alcançou anjos e homens. O testemunho de Cristo, a presença, a manifestação de Cristo, tanto atingiu o mundo cósmico, como o mundo espiritual, ele abalou o mundo espiritual, como também o mundo terreno. Pessoas viram a glória de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O testemunho de Cristo, ele foi pregado entre as nações, mas ele também foi contemplado na glória contemplado espiritualmente pelos anjos, pelos seres espirituais. E quando eu falo de anjo aqui, eu não estou falando somente de anjos eleitos, mas até mesmo anjos caídos. Contemplaram a glória de Cristo. Não é que o diabo não sabia quem era Cristo, mas de alguma maneira Deus, no poder de Deus, diz em 1 Coríntios que se os sábios deste mundo soubessem que ele era o Cristo, jamais teriam crucificado. Por quê? Porque a crucificação foi o ponto final da derrota de Satanás. A crucificação de Cristo foi o tiro no pé, ou por dizer, no coração de Satanás. Foi onde ele foi totalmente derrotado. Se ele soubesse disso, ele ia colocar Cristo dentro de uma redoma de vidro e preservar, e ele estaria vivo até hoje. O Deus eterno, Jesus, estaria vivo até hoje. Graças a Deus ele não sabia e ele matou Cristo. Eu não estou dizendo graças a Deus porque nós nos alegramos com a morte do Redentor, mas a morte do Redentor nos alegra porque ela nos dá vida e vida eterna. E se não fosse através da morte de Cristo, todos nós estaríamos perdidos. Pela morte dele, ele pagou o preço por nós. Por isso nós contemplamos junto com os anjos, adoramos a Jesus. Em terceiro lugar, diz a palavra que ele foi crido no mundo e recebido na glória. Aqui Paulo fala de como Cristo foi recebido. Ele foi recebido no mundo pela fé. Ele foi crido no mundo. É lógico que ele não está falando de uma fé universal. Não, porque nem todos creram. Somente aqueles que Deus deu o dom da fé é que creram em Cristo. Até a fé é algo que falta para o ser humano. Nós não temos fé. Efésios 2 diz que a fé é um dom de Deus. E se nós cremos, não é para que nenhum de nós nos gloriemos, nós não vamos nos gloriar. Por quê? Porque a fé foi dada por Deus. Nem fé eu tinha, nem você. Isso é um presente de Deus. Então, se eu creio, louvado seja Deus que me deu o dom da fé. Então, Cristo foi recebido de que forma? Crido no mundo. O mundo hoje crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês sabiam que o diabo também crê? E estremece. Só que não é a fé salvadora. Ele não se submete a Cristo. Tiago diz que, você sabe que Deus é um só? Sabe. O diabo também sabe. E treme. Só que
esse conhecimento de Satanás é um conhecimento somente, um conhecimento, por assim dizer, não salvífico, né? Não é um conhecimento que leva à salvação, a se curvar diante de Cristo como Senhor. Não, Satanás não fez isso. Porém, a fé que Deus nos deu, ela se curva diante de Cristo. Ela se coloca aos pés de Cristo, né, humilhada aos pés de Cristo. Nós nos humilhamos aos pés de Cristo. E assim, aos pés de Cristo, nós reconhecemos que Ele é Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha vida. E Ele é o único Salvador da minha vida, né? Então, Ele foi crido no mundo, e depois de crido no mundo, Ele também foi recebido na glória. Então, aqui Paulo fala de Cristo como que terra e céus reconhecem Cristo como Senhor. E todo o universo criado sabe quem Jesus Cristo é e se prostra em adoração. E isso vai acontecer uma vez mais, onde todo o universo criado vai se curvar. E não vai ser somente os eleitos. Não será somente a igreja. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz: pelo que também Deus o exaltou. Exaltou quem? Cristo. Deus exaltou Cristo sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso não será somente algo exclusivo da igreja. Nós vamos declarar com alegria, porque nós estaremos ao lado dele. Como igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva desse Jesus, que tem um nome maravilhoso acima de todo nome, nós estaremos com ele, com a alegria eterna, louvando a ele por toda a eternidade futura. Porém, os anjos caídos e os homens insubmissos, os homens rebeldes, também reconhecerão isso em ardente fogo no inferno. Eles reconhecerão essa verdade, né? Então, aqui é o que Paulo quis dizer: ele foi crido no mundo e recebido na glória, né? Então, como conclusão, queridos, nós vemos que o mistério da piedade que Paulo fala aqui, que a igreja deve proclamar, é o Cristo histórico. É o Cristo que nós proclamamos, que ele veio sim em carne, como esse hino fala. Ele foi manifestado em carne. Mas nós também, como igreja, nós também proclamamos, além do Cristo histórico, que se fez homem, que entrou na história, no tempo humano, no Cronos, ele se fez presente, viveu e morreu como um homem perfeito, no mundo que ele mesmo criou. A igreja também proclama uma outra verdade sobre Cristo, que é a segunda natureza do Redentor, que é o Cristo cósmico, que ele também é Deus soberano, o único Deus verdadeiro, Senhor eterno. Ele é o Todo-Poderoso, invisível, mas real. É isso que a igreja proclama. O Cristo que veio como homem, morreu e ressuscitou, que agora está na glória, e ele sempre foi e sempre será Deus soberano. Nós proclamamos um Cristo histórico e proclamamos um Cristo espiritual, um Cristo divino, Deus Todo-Poderoso. A gente aprende com os pastores mais velhos, né, que nós não podemos conhecer nada a respeito de Deus que esteja fora de Cristo. Cristo é a revelação perfeita de Deus Pai. Nele está contido toda a expressão da glória da divindade. Toda a grandeza de Deus está na pessoa de Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é a mensagem do Evangelho, e Cristo é o amor da sua igreja. Cristo é o nosso amado. Cristo é a paixão das nossas almas. Pelo menos deve ser a paixão das nossas almas. Como conclusão,
nossa, queridos, e algumas aplicações sobre a vida da igreja, eu gostaria de mencionar algumas coisas que a igreja não é, que está sendo muito confuso aí fora. A gente vê algumas entidades que se dizem igrejas, mas não são. Dói no coração dizer essa verdade, mas é uma verdade. E a gente precisa ter algum cuidado para a gente dizer, olha, eu fui em determinada igreja, mas será que lá era realmente a coluna e baluarte da verdade? Será que ali a presença da palavra é central e Cristo é central, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer que a igreja não é. A igreja não é uma associação para entreter a alma humana ou para preencher alguma necessidade humana, em primeira instância. Ela não é uma entidade para recrear pessoas que estão tristes, apesar de que a igreja fala de uma paz. Ela fala da verdadeira paz. Ela fala de uma paz que o mundo não nos dá. Ela fala que a igreja fala de paz com Deus. É muito mais do que você ter paz com o inimigo terreno. É muito mais do que você ter paz com Satanás, que você nunca vai ter. Mas ter paz com Deus é a maior paz que qualquer criatura pode ter. Porque você ter Satanás como inimigo é difícil, é duro. Mas você ter Deus como inimigo, você não tem chance alguma. Contra Satanás você tem, contra Deus não. Então a igreja prega a fé para que nós tenhamos paz com Deus. É um tipo de paz que vai nos trazer descanso e consolo aos nossos corações, mesmo na mais difícil tribulação que eu e você possamos atravessar. É uma paz que excede todo entendimento. A igreja também não é uma entidade filantrópica ou uma entidade de assistência social, por exemplo. Em primeira instância, não é isso que a igreja é, apesar de oferecer socorro e misericórdia. Você vê lá no livro de Atos que os verdadeiros convertidos, no capítulo 2, e especialmente no capítulo 4, eles tinham prazer de dividir o que eles tinham com seus irmãos. E então, diz a palavra, que não havia ninguém com grandes necessidades. Não havia necessidade alguma na vida da igreja. A igreja não só glorifica a Deus e se relaciona com Deus na vertical, mas ela se relaciona na horizontal também com o nosso semelhante. Mas eu quero que fique bem claro isso, não é por conta das obras que nós somos salvos. Não é por conta das obras. Eu tive agora passeando, mais uma vez agora, há poucos dias atrás, lá em Botucatu, e existe perto da casa do meu pai um salão de reuniões, é um centro espírita. E o nome dele é Discípulos de Jesus, do Centro Espírita. Eu garanto para você que eles fazem obras sociais muito maiores do que qualquer igreja evangélica. Eles têm essa premissa, esse alvo. Só que eles vão para o inferno do mesmo jeito. Porque não é por essas obras que eles fazem, que eles são salvos, mas é pela fé no Redentor. Não nos isenta de sermos caridosos. Porque, como a gente canta também, aliás, é um hino antigo, que a gente canta, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É impossível você amar o seu irmão, ver ele passar necessidade e não fazer alguma coisa. É impossível. Só que essa não é a primeira atividade da igreja. A igreja também não é uma organização humanamente estruturada, mas é um organismo vivo, como eu já falei. Ela é gerada de um Deus que é Deus vivo, alicerçada sobre a rocha que vive, que é Jesus Cristo. Essa rocha, que é Jesus Cristo, é a pedra angular que sustenta a igreja. E a igreja também é suprida pela própria verdade que ela preserva, que ela detém, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz.
Tudo fala de vida na vida da igreja. Estou fazendo uma redundância, né? A igreja é viva, queridos. A igreja é viva. A igreja é viva enquanto tiver palavra. Porque se tiver só ações, sem palavra, a vida se esvai. Não tem nutrientes. A palavra gera vida. Mas as ações só evidenciam vida, mas não geram vida. As ações, as obras, são evidências de que a igreja está viva. Mas ela só está viva porque existe pregação, e pregação da verdade, que é a palavra de Deus viva. Assim, a igreja militante, ela é visível ao mundo por suas pedras vivas, como diz Pedro em sua carta, diz que nós somos pedras vivas, que significa que nós somos membros que testemunham as virtudes de Deus, mas também que protegem a verdade pelo próprio poder do Espírito em nós. Nós protegemos, nós temos essa missão de proteger a verdade. Se você ainda não foi atacado por causa da sua conduta cristã, ou por defender o Evangelho, ou por ler a palavra de Deus publicamente e ser envergonhado, querer ser mal visto, né, diante das pessoas, pode chegar um momento que isso vai acontecer. Então você precisa estar bem, precisa estar firme, precisa estar convicto que nós tanto expressamos a verdade, como defendemos a verdade, como Paulo diz aqui, cada um de nós temos que ser essa coluna e baluarte da verdade. Defender a verdade, crer que esta é a verdade, não deixar nada entrar na nossa mente que traga dúvidas sobre os princípios bíblicos, sobre as verdades bíblicas, e nós crermos que, apesar de não compreendermos tudo que existe na Bíblia, ela é a verdade imutável de Deus. A palavra de Deus é totalmente suficiente, ela é a verdade, a única verdade. E não devemos deixar ninguém tirar isso de nós. Muito bem. Depois disso, nós precisamos aprendemos aqui com Paulo, nesse trechinho, que temos a família de Deus como modelo de toda a família cristã. Por exemplo, a gente viu aqui que Deus é pai na sua família, não é? A casa do Deus vivo, que é a coluna baluarte da verdade, é a igreja, aliás, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então aqui nós vemos que Deus, como pai, ele tem a autoridade, né? Nós podemos ver claramente que a família é um projeto divino, porque Deus tem uma família, que chama-se igreja. E ali, o modelo que Deus nos mostra é que a família tem governo patriarcal. A família, no modelo bíblico, ela tem um governo. É um governo chamado governo patriarcal. É o homem que lidera a sua família. O pai ou o marido é o cabeça, é a autoridade. Queridos, às vezes a gente tem vergonha de falar isso nos nossos dias, não é mesmo? A gente tem vergonha porque a família está tão denegrida, né, nesse mundo, está tão dissolvida, prestes a ser totalmente destruída, invertida os valores. Mas a gente precisa ter essa realidade. É o pai que é o cabeça da família. É o marido que é o cabeça da esposa e dos filhos. Ele tem a autoridade. Então nós não precisamos ter nenhuma vergonha de falar que nós entendemos que a família cristã, a exemplo da família de Deus, por mais que a sociedade diga que isso é horrível, é terrível, é maldoso, é cruel, é machista, mas a gente precisa ter essa realidade em nossas vidas, que olhando para Deus, o nosso governo familiar é patriarcal. Outra coisa, a família tem princípios
de decência e de ordem. Outra coisa, parece que a família agora é a liberdade, onde o filho chega, o pai já não manda mais nada, a mãe muito menos, e ali só falta a criança subir no telhado, fazer o que ele quer. Ele é o reizinho da casa. E isso não é modelo bíblico. Porque quando Paulo fala, olha, eu quero levar essas verdades pessoalmente, mas se eu não puder, que essas verdades cheguem até aí. Por quê? Porque é necessário que a igreja entenda que existe uma maneira certa de viver. Vocês perceberam lá no versículo 15? Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus, como a família cristã, tem leis, tem ordem, tem princípios. Não é do jeito que eu quero que a igreja tem que viver. Não é do jeito que eu quero que a família tem que viver. Ela tem princípios. A família é regida pelos princípios bíblicos. E ela não é um território sem lei, não. Pai e mãe está lá para colocar ordem na casa. Precisa estar lá. Ou então ela não é os pais não são representantes do Cristo verdadeiro e não estão sendo a expressão do Deus modelo para eles, do pai que é modelo para eles. Então a família tem governo patriarcal e ela tem ordem, tem princípios e tem decência dentro dela. A família também vive baseada no Evangelho da Graça. Quando Paulo apresenta esse hino, falando da manifestação de Cristo em carne, no Espírito, anjos viram, gentios também, ele é pregado no mundo, crido no mundo, e recebido na glória. Ele está falando que a base da igreja é o Evangelho da Graça que Cristo deu para a igreja. Ou seja, que dentro da família de Deus existe espaço para o erro, porque dentro da casa de Deus há misericórdia, há perdão. Todo aquele que se arrepende quando peca, continua fazendo parte da família de Deus. E o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Então não é que um filho de Deus nunca erra, ele erra, mas quando ele se arrepende, ele continua sendo amado, cuidado e mantido pelo seu pai. Por quê? Porque a família de Deus, que é a igreja, como a família cristã, deve ser permeada pelo amor, pela misericórdia, pela paciência e especialmente pelo perdão. Porque nós só estamos aqui hoje, eu só estou aqui hoje, por causa do perdão. Eu sei o miserável e tudo que eu fiz na minha vida. Se hoje eu posso estar aqui falando do amor de Cristo para vocês, foi porque Cristo me perdoou. Foi por causa do sangue dele que me purificou de toda a minha imundícia. E assim a família vive, baseada no Evangelho, no perdão, na misericórdia e no amor e na graça de Deus. Família cristã segue o modelo de seu rei, do seu rei Jesus, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. O homem, como cabeça do lar, nunca pode trazer para ele como se ele fosse o reizão que fica sentado, somente recebendo, vem, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Como nosso rei, a imitação do nosso rei, nós como homens servimos as nossas esposas e filhos. Nós estamos aqui para morrer pela nossa esposa, para amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós estamos aqui para servir os nossos filhos e dar a vida por eles, para protegê-los, para supri-los e para encaminhá-los para Deus. Essa é a missão de um verdadeiro líder, do patriarca cristão. É viver e morrer pelo bem da sua família. É assim que nós vivemos. Por último, a verdade que a igreja ensina, ela precisa ser aplicada em nossos lares, queridos. Nós ensinamos, a igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela ensina. Quer uma boa explicação disso, uma boa analogia? Veja bem, quando o povo
foi libertado do Egito, ele caminhava pelo deserto e começou a passar fome. E o que Deus mandou para alimentar o povo? Algo chamado maná. Maná era uma espécie de uma sementinha que eles pegavam lá no meio do deserto, não podia pegar muito, porque se sobrasse, depois de 24 horas estragava. Eles tinham que pegar uma porção para cada dia. Eles pegavam aquela porção. Podia comer in natura? Podia. Eu não sei que sabor tem, tá? Eu não experimentei, eu sou velho, mas não cheguei a experimentar o maná. Mas a semente era para ser produzida. Alguns faziam pudim de maná, como diz o Augusto Nicodemo, né? Soufflé de maná. Fazia caldo, fazia bolo. Então isso mostra para nós que nós recebemos da igreja o ensinamento. Mas esse ensinamento eu levo para casa como maná e eu produzo, eu reproduzo, eu fabrico, eu pego essas verdades e aplico. E eu vou produzir alimento que a minha família coma junto comigo. Eu vou comer essa comida. Como homem eu preciso fazer isso, como sacerdote. Eu vou lá, pego o maná na igreja e levo para casa e vou aplicar dentro de casa. A igreja, tem gente que acha que a igreja tem que cuidar dos filhos de todo mundo, né? Tem pai que acha que é lá na igreja que o meu filho vai se converter e não dá bom testemunho, nunca o filho vai se converter, ou se converter, ele não vai ter a honra de ser modelo para o filho. A função da igreja é mostrar o caminho, mesmo nas aulas das crianças, dos jovens, adolescentes, para mulheres, para homens, culto, EBD, discipulado, em tudo, queridos. A igreja mostra o caminho, mas nós, pai e mãe, precisa ter a responsabilidade de pegar isso, levar para casa e preparar o alimento para que todos na família continuem comendo essas verdades. Essa é a função da igreja. Coluna e baluarte da verdade, ela ensina para nós e nós vamos trabalhar isso em casa. Que Deus nos ajude a trabalhar essas verdades em casa, queridos. Essa é a missão. O pastor não substitui pai, nem mãe. O pastor só mostra o caminho. Nós recebemos aqui um pouco do maná, leva para casa, fabrica lá, faz pudim de maná, faz suco de maná, faz o que você quiser com maná, mas usa bem o maná e nutre a sua família com o maná que desceu hoje dos céus. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor, ter coragem para poder aplicar essas verdades em nossas vidas. Senhor, como eu preciso disso. Como meus irmãos e irmãs também necessitam disso, nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer isso, para aplicar essas verdades em nossas casas, Senhor. E nós também somos gratos a Ti, Senhor, porque apesar de ser um pequeno rebanho, ó Deus, não é por placa de igreja, mas nós somos gratos porque aqui existe maná. Obrigado porque apesar da simplicidade, aqui nós temos recebido alimento espiritual. Aqui nós temos recebido a palavra de Deus. Em meio a falhas daqueles que ensinam, em meio às nossas limitações como homem, mas assim mesmo o Senhor tem sido gracioso e tem falado através de nós. E esse alimento tem chegado a nós. E esse alimento é vivo, para que nós possamos nos manter vivos como igreja, como famílias cristãs. Ó Deus, eu peço que cada um de nós aqui representados nessa manhã continue vivo pela palavra de Deus. Continue edificando seus lares, para que eles sejam lares que expressam vida, vida em abundância, vida cristã, vida transformada. Sejam testemunho, colunas neste mundo. Ajuda-nos a ser isso, Pai. Eu te peço, começando na minha vida, na vida da Val, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.